Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa videoconferência, né? O projeto Dose de Esportes. E hoje falaremos de um tema muito importante também dentro desse projeto, que é o esporte como ferramenta motivacional, né? Então, hoje vamos ter a participação de alguns hemofílicos, né, e praticantes de esportes. Vamos ter a participação também do profissional, né, que é a funcionária da Hemoba. Então, vamos ser mais específicos, né? Temos aqui a presença de Lúcia Maria Leandro Góes, que é fisioterapeuta da Fundação Hemoba. Temos a presença também de Núbia Nascimento dos Santos, que é mãe de hemofílico, mãe de Pedro Nascimento Santos e Felipe Santos, né? Vamos abreviar. E temos a presença também de Taluan, né? Taluan Amorim. Então, eles vão nos dar esse privilégio, né? Tanto de contar as suas experiências como paciente e como profissional e como mãe, né? Isso é muito bom, nós temos acesso a essas informações, a esses exemplos. Servir até de motivação para aqueles que têm a capacidade e a capacidade de estar praticando o esporte com responsabilidade, né, com um tratamento adequado. E começar a ver os benefícios né, que é muito importante o esporte. Então, vou iniciar primeiro com a pergunta aos nossos pacientes, né, e que vão mostrar sua experiência como praticante de esporte. Primeira pergunta, e por partes, Taluan, Felipe e Pedro, ou Núbia, né, se quiser responder por Pedro. A primeira pergunta que eu vou é a seguinte: quais esportes que você já praticou e pratica atualmente? No caso, Taluan. Pode iniciar. Eu já fiz karatê e natação até uns 16, 17 anos, mais ou menos. Cheguei até a faixa preta do karatê, fui até o final. E hoje em dia, como a gente está nessa situação que é um pouco complicada, eu faço caminhada pela manhã e corrida pela noite. E às vezes eu troco corrida para algo mais caseiro, tipo um exercício, um abdominal, uma flexão, algo mais para não ficar, não cansar tanto assim, né? Pronto. Felipe? Mesma pergunta para você? Boa noite. Eu fiz capoeira uma boa parte. Não cheguei a pegar graduação nenhuma, mas vai estar em um nível que ficava, no caso, não fazia. Quero ver Felipe. Cadê Felipe? Eu aqui. Aê! Fazia apenas para ação, né? Não fazia exemplo para emagrecer, não fazia exemplo para defender, fazia só para diversão mesmo. Aí eu já estava chegando num patamar legalzinho, peguei, estava fazendo natação da pandemia. Desde pequeno faço natação e agora, depois da pandemia, parei. Estava até conversando com o meu professor de natação e encontrei na rua. É isso. Bom, e Pedro? Eu já fiz natação quando eu era criança, menor, fiz capoeira e agora eu tô no karatê. Quando você era criança? Quando você... Porque pequenininho, Tá vendo, Pedro? ele fez
a natação, mas ele não gostava muito de água, não sei o que, então peguei e tirei. A capoeira também. Aí o karatê tem 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, que ele está fazendo. Aí teve esse recesso aí, essa pandemia, e teve que parar. Aí agora ele já passou sábado para faixa laranja, graças a Deus, já foi campeão 2 vezes. E aí estamos aí. Grande exemplo também. Parabéns, Pedro. Muito Eu bom. posso fazer uma pergunta? Já? Pode sim, fica à vontade, professor. Pro karatê que vocês fazem, vocês chegam a fazer algum golpe em alguma coisa ou vocês fazem só o kata, que é os movimentos? Eu faço os golpes do kata, no fundamento. Conseguiram entender? No caso, o Pedro respondeu aí, né? No caso dos golpes e o kata. E qual outro? Eu Você também falou fazia no os final, dois. Pedro? E faço o kata. Ah, tá. Muito bom. Tenho 2 medalhas do Campeonato Brasileiro. Prata e de bronze. Olha aí, temos um campeão entre nós, né? Quer dizer, todos nós somos campeões, né? E eles são um grande exemplo. O mestre Sim, dele é Núbia. bem consciente, ele trouxe o relatório dele, doutora Amanda, entendeu? E aí leva o relatório para ele de 6 em 6 meses, é bem tranquilo. Ele é muito consciente. Pedro luta normal, agora sim. Claro que ele tem um certo cuidado, é óbvio, né? Ele faz a profilaxia 3 vezes na semana, como dia do karatê, que é terça, quinta e sábado. E é tranquilo, ele faz a luta mesmo normal. Ninguém diz que Pedro é meu filho. Graças a Deus, ele faz assim, o professor tem essa visão melhor sobre ele e é bem tranquilo. No começo eu fiquei bem com medo, né? Que o pai dele foi que colocou, mas eu fiquei um pouco assim, tendo essa rejeição. Mas aí, Lúcia, como sempre maravilhosa, vai lá chorar. Ela fala que pode, É isso. Muito bom, Núbia. É onde eu vou entrar com essa pergunta mesmo, né? Agora direcionada para a Núbia, né? Como mãe, né? Qual foi a sua reação quando os seus filhos disseram que queriam praticar esses determinados esportes, como, por exemplo, Pedro, o karatê, né? Felipe, a capoeira, né? Então, qual foi a sua reação inicialmente quando você recebeu esse pedido, né? Vira, vou te dizer uma coisa. Quando ele chegou em casa, ele chegou com um papelzinho para assinar. E assim, às vezes eu não gosto muito de ir contra ele, sabe? Eu tento amenizar, trazer para mim, mas eu fico com muito medo. Dei uns gritos assim logo de início. Depois eu fui para fisioterapia, falei com o Lúcia. Aí ele e Lúcia entraram num acordo. Mas eu fiquei bem apreensiva com a capoeira. Fiquei muito apreensiva porque o Felipe é muito para frente. Aí eu fiquei apreensiva. Pedro não. Pedro, em relação ao karatê, Pedro foi mais tranquilo. Ele bem porque a natação ele faz desde pequenininho. O Felipe faz desde 2 anos. Eu sempre coloquei na natação. Aí foi isso. Bom. Agora a Lúcia, né? Entra em campo. Isso aconteceu comigo. Eu comecei na natação. Sim. Comecei na natação em meses, assim, quando eu tinha acho que 3 meses. E aí, só depois fui pro karatê, quando eu já tinha uns 5, 6 anos, que eu comecei. Então, o corpo já tá mais adaptado, né? Já tá mais formado para tá mais forte, né? Eu queria fazer uma pergunta também. Pronto, fica à vontade de falar. E por que esse esporte? Por que o karatê? Por que a capoeira? Por que não algo mais menos impactante? Boa pergunta. Então, posso? Pode ficar à vontade de falar. Vamos lá, então. Rapaz, eu comecei capoeira vendo os colegas, né? Aí vi aquela coisa lá, jogava a perna para um lado, a perna para o outro. Aí eu ficava admirando, até que uma academia, foi antes dessa última minha agora. No caso, só participei de 2 academias. A primeira era regional, era uma capoeira mais agressiva, uma capoeira mais, sabe? Realmente para uma proteção. A outra foi
A capoeira Angola. É uma coisa mais caída, mais de molejo, sabe? Mais Eu sei, tá, Luan. Rapaz, o karatê o esporte, eu acho que o esporte em geral ele tem um poder de você, independente do que você pode ser mais além, entendeu? Então, acho que não é só porque você tem algo que te limita que você não vai poder fazer aquilo. Às vezes é mais como uma motivação de você se desafiar e você falar, eu posso fazer aquilo, do que você se acuar e falar, não, porque eu tenho uma condição que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Então é meio que desafiador mesmo, sabe? Entendi. Bom, isso é interessante, gostei dessa resposta. É mais ou menos assim que a gente tem que seguir a nossa vida, né? Todos nós temos que olhar para esse objetivo. É desafiador, mas eu vou tentar, vou chegar lá, vou para frente. A gente vê o resultado depois, não ficar acuado. Tem que, Você ouviu a resposta tem de que Felipe? manter os certos cuidados, né? Ouvi, sim. É algo, assim, igual, né? A vida mostra pra gente, é bonito a gente ver isso. Antigamente a gente não podia, né, ter esse tipo de pensamento, porque a gente não tinha um certo o tratamento mais constante, vamos dizer assim, né? Então, realmente fazer com que a gente ficasse parado no tempo, né? Seguisse só as coisas de sempre, com muito cuidado. Mas hoje não, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito grande, né? Uma condição de se levar a uma qualidade de vida melhor. E Lúcia está aí para não me deixar mentir, né, Lúcia? Eu queria colocar nesse aspecto. É muito importante. Então, assim, eu conheço as duas mães que são compromissadas com ele. Assim, sempre estava estimulando e levando para algum tipo de atividade. Buscando saber qual é o tipo de atividade que podia ser feito, como é que podia ser feito. Eu acho que isso também fez com que continuasse no esporte, né? O incentivo das mães, né? Isso é muito importante, assim, e bem, quando a mãe e o pai eles super protegem, acabam super protegendo, permite que eles tenham ímpeto de buscar alguma coisa. Na verdade, até vai tolindo, né? Não pode isso, não pode outro. Medo de que ele fique doente e aí esse é Isso. E, Lúcia, quando algum paciente chega para você, até você pedindo orientação, a que esporte praticar, né? O que você avalia em cada paciente, né? Qual a orientação que você dá? Então, Bira, eu estou aberto o microfone. Então, quando vocês chegam lá na minha sala, alguns chegam apreensivos. As mães chegam apreensivas porque eles querem fazer alguma coisa. Eles não, eles chegam decididos, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação osteomuscular completa, ver fortalecimento muscular, como é que está a musculatura, que lesões eles apresentam, o que pode limitar alguma atividade, e a gente orienta dentro da escolha dele, do próprio da escolha do próprio esporte que ele quer fazer, a gente vai orientando, né? O que é que pode ser feito, que o confronto tem que ser evitado, que a profilaxia não pode deixar de ser feita, qual horário que é feita a profilaxia. Essas coisinhas todas a gente orienta na hora da conversa. E eu costumo incentivar, né, a atividade física, não só a atividade física, o esporte,
mas uma atividade que leve, que gere fortalecimento muscular, porque é isso que vai dar qualidade de vida à vida de vocês. Né? E assim, graças a Deus, com a profilaxia, a gente teve um grande ganho nesse aspecto, né? Nessa liberdade de hoje você planejar com seu filho que ele gosta de futebol e você planejar que naquele dia ele é o dia dele jogar futebol. Então, a gente tem conversado com as mães, né? Mais até com as mães, para que elas possam programar essa atividade livre de jogar futebol, ou né, uma quadra, alguma outra coisa, com as proteções necessárias, mas que é preciso ser feita, porque a criança ela cresce com um desenvolvimento muscular adequado, e aí, na adolescência, quando eles podem escolher alguma outra esporte, a musculatura vai estar... ela tem memória e ela está alerta ali, ativada e pronto. Está pronto, como foi Taluan que falou, né? Quando ele ficar mais forte, ele pode ter trocado o esporte e se sentiu confortável em fazer isso. Porque a musculatura, aos poucos, ela foi sendo fortalecida com a natação, com a bicicleta, com o mesmo futebol. Então, o grande lance é planejar essas atividades. Isso, muito né? bom. A grande maioria já está com profilaxia primária, mas alguns ainda são profilaxia secundária, mas junto com a doutora Nelisa, ela sempre faz um trabalho muito de amarrar essa coisa, né? Esporte, que tipo de esporte vai fazer? Então, para jogar futebol, vamos marcar um horário, um dia fixo de jogar futebol, mas ele vai jogar o futebol dele. Tudo é planejamento, cuidado e responsabilidade, né? Cuidar, planejar e agir com responsabilidade. Né? Eu acho, Bira, que assim, a gente precisa, como você falou, da avaliação, não só a parte muscular, né? Mas assim, a parte articular, que limitação ele já tem, o que é que pode ser feito para que, mesmo com essa limitação, ele faça no esporte que ele procura fazer. É igual o paciente chega lá na sala e diz, doutora, eu vou comprar uma moto. Eu sou contra a moto, mas ele compra a moto e sai de moto. Aí chega na sala todo guiado, mas fazer o quê? Né? Você faz o seu papel, orientar, né? Doutor, eu queria fazer uma pergunta, Bira, posso? Pode, sim. Para a Núbia, você é mãe de 2 hemofílicos? Sim. Sim. Aí, quando o menor nasceu, você já estava assim, bem preparada para cuidar do segundo. Esse medo já estava bem superado, né? Sim, foi tanto que a pediatra dele, né, num dia pediu que, do mais velho, que na época era a doutora Valma, doutora Ariete. E aí, quando o Pedro nasceu, pediu que fizesse o exame. Aí, como eu tinha certeza, não sei porquê, alguma coisa me dizia, já tinha certeza, entendeu? E aí ele fez o exame com 19 dias, né, foi confirmado. Chorei, né? Chorei muito, tá? Não sei o quê, mas diferente da época de Felipe, porque eu tinha 22 anos, então eu era sozinha. Então, assim, entrei em desespero mesmo. E por coincidência ou não, meu Deus, não é coincidência não. A doutora Sandra Lobo foi quem me deu o resultado de Felipe, que ela chorou, até hoje ela chora. E quando foi de Pedro, foi exatamente em decorrência da doutora Sandra Lobo. E aí, ela até hoje, quando fala sobre isso, ela chora. E fica com muito orgulho de ver os meninos hoje assim. E aí já estava tranquilo. Esse incentivo para o esporte, para o segundo, já foi bem mais tranquilo que para o primeiro. Sim, porque o primeiro, Felipe, ele é muito para frente. Sempre foi muito, entendeu? E aí eu tinha muito medo por conta disso. Mas assim, tinha a doutora Francisca, que é a terapeuta anterior, quem acompanhava Felipe, depois Lúcia também logo chegou, e aí Lúcia que vem me tranquilizando muito.
Lúcia não foi só fisioterapeuta, não, psicóloga também, porque eu chegava na sala, às vezes eu ficava, ela, calma, mãe, calma, e pronto, ia conversar com o Felipe, conseguia dobrar Felipe de uma forma que se conscientizasse, entendeu? Então, maravilhoso, maravilhoso. E eu sempre gostei de esporte, jogava bola, pedalo, corro, faço muita coisa, então eu queria muito que eles fizessem isso também. Para o primeiro, houve uma resistência para quando ele pediu para praticar esporte, e aí para o segundo já foi tudo mais leve, então. Sim. Fiquei com um pouco de receio de Pedrinho, né, do pequeno, mas o pai ficou conversando que queria, que era bom para ele, que a natação ele não se adaptou, a capoeira também não, e aí foi tranquilo. Estamos aí. Obrigada, Bira. Obrigada, Núbia. Por nada, minha querida. Pronto. Agora, então, vamos, né, para uma outra rodada de pergunta, direcionada para os nossos atletas, né? A hemofilia, assim, essa pergunta praticamente como que já foi respondida, mas vamos fazer, né, só para ver qual foi a visão que eles tiveram, né? A hemofilia te trouxe algum receio de praticar esporte? Pedro, Felipe. Felipe, inicialmente. Vamos lá. Sim, na verdade, não. Sabe, Bira, lá no início, como minha mãe me falou, eu sempre fui para frente. Sempre fui destemido. Eu acho que é coisa que eu fiz aumentar isso, sabe? Minha mãe falava, não jogue bola, eu pegava e ia para quadra. Eu falava, não jogue bola, ia para quadra. Ela falou com meu professor falou comigo, e eu, sabe, tava nem aí, falando que sou jovem, no meu pensamento inconsciente, sou jovem, não vai acontecer comigo. Não vou ficar como os outros que eu vejo. Uhum. Eu acho que assim foi o pensamento de todos, né, quando era jovem. Aí, quando eu fiquei mais velho, tô aqui com Aí, né? a hemartrose no joelho, no tornozelo, e tamo aí, né? Mas sempre na luta com a profalexia, fazendo exercício. Virar o receio, né, Felipe? Não era de Felipe, era da mãe de Felipe. Sim. Era ela que Verdade, tinha o receio. né? Ele não, ele queria era se expor mesmo e jogar. É isso mesmo, então você é bem prova, acho que você responde melhor do que eu e ele. Exatamente, o receio era dela, era ela que tinha preocupação, não era ele. E Pedro, Núbia? Na verdade, O mais importante é o certo, né? Com certeza, Lu. Estamos dando certo, estamos no caminho certo. Pedro? eu gostava muito de futebol. Eu jogava bola dentro de casa. Mas minha mãe não deixava eu muito por causa do meu tornozelo, para não ficar como o do meu irmão. Aí teve um dia que eu não aguentei mais, comecei a jogar bola um bocado, ia na quadra com meu pai, brincava alguns dias, depois parava. Aí eu tomava o fator porque meu pé estava doendo. Aí agora meu pé tá assim, tá bom. Ou seja, né, Núbia, nenhum deles tiveram receio, né? Não, Bira, só eu. Só a mãe mesmo, como Lúcia falou, né? Só você mesmo que teve E aí, receio, olha, né? o coitado dizia assim, tem que perder peso. A mãe só faltava morrer para a dieta e nada de perder peso, hein, Felipe? Essa pandemia aí eu tô lutando, tá eu e o peso, ó, lutando para conseguir derrubar ele. Para perder peso. Mas ele perdeu, Lúcia. Ele E aí? 95, ele agora tá com 90. Fomos para Amanda no mês de outubro, ele já estava com 90. Melhorou. Graças a Deus. Bom. Italuan, nossa amiga Girlene. Nossa amiga Girlene Italuan, o que é que diz aí sobre isso? Taluan, no seu caso aí, no seu caso, qual foi, né, a visão que você teve? O que, se a hemofilia te trouxe algum receio de praticar esporte? Rapaz, eu comecei tão pequeno que, na verdade, o receio era mais dela do que meu.
Tá vendo? Porque quando eu comecei a lutar, de fato, que é quando corre o risco de acontecer alguma coisa, eu já estava tão acostumado, porque eu comecei a lutar um pouco mais velho, né? Eu comecei a lutar com uns 10, 11 anos. E eu já fazia karatê desde os 4, 5. Então, eu já estava acostumado àquela rotina, aquele ambiente. E aí, para ela se acostumar, foi mais difícil de estar vendo o filho dela ali. Às vezes, quando era criança, eu era um pouco baixinho assim. Aí, às vezes, enfrentava alguém que era maior, mais alto, mais forte. Então, era mais complicado para ela ver o filho dela do que eu estar lá na frente lutando. É isso mesmo, Girlene? Com certeza. Passei bons bocados, não foi, Lúcia? Já. Ela tá caladinha. Já sofreu muito, né? Aquelas lesões. Muito. Já sofri muito, mas graças a Deus hoje está aqui. Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Agradeço muito ao trabalho. Agradeço muito ao trabalho de Francisca, depois você. Muitos momentos a gente já passou de sofrimento, mas graças a Deus está dando certo. Então. Missão cumprida. Então, podemos observar aí, né, que nossos atletas aí não tiveram nenhum receio, né? Tinham coragem e as mães ali freando, né? É importante a orientação da mãe nesse momento, né? A vigilância. Deixa eu pedir para vocês desativarem o som, porque está dando um delay, né? Só fica com o som ativado quem for falar. Aí para ser legal o áudio de todo mundo. Agora a pergunta é para a Núbia, né? Embora em parte você já respondeu essa pergunta, mas vamos frisar mais um pouco. Qual foi a sua atitude, né? Qual foi a atitude que você tomou para orientar-se melhor, né? Quando seus filhos disseram que queria praticar, principalmente esses esportes, né? Karatê, capoeira. Bom, primeiro eu dei uns gritos, né? Depois esperneei um bocado. Fui para Lúcia, com certeza, fui para Lúcia. Depois fui para Mitil, a psicóloga, que eu fiquei azoada, principalmente com o Felipe. E doutora Amanda. Doutora Amanda também não é só pediatra, não. É uma psicóloga para mim. Entendeu? Principalmente essa Felipe ficou com esse... Não queria tomar fator, queria fazer as coisas sem ter... Sabe, sem ter consciência nenhuma. Queria fazer. E aí, Lúcia me ajudou muito, como eu já falei anteriormente. Fazer igualmente a mãe da Luan. Agradecer muito, porque Lúcia foi Francisca e depois Lúcia. A Lúcia me ajudou muito a conversar com o Felipe. Que ele queria fazer e não. Mas aí fui procurar orientação assim. Lúcia, a doutora Amanda e a psicóloga. E os meus gritos. Girlane, pode também dar a sua iniciativa quando o Taluan falou, eu quero praticar karatê, quero praticar natação. Qual a orientação que você, né, qual a atitude que você tomou para orientar-se melhor, Girlane? Na verdade, ele não pediu. Eu que incentivei, porque ele era muito pequeno. Ele começou a natação com 3 meses e o karatê com 4 anos. Então, começou na escola, tinha um projeto na escola, e eu fui conversar com o professor, ele disse que nunca tinha trabalhado com hemofílico, mas ele aceitava o desafio. E aí nós fomos falar com Margarida, na época, que era psicóloga, com Francisca, que era fisioterapeuta na época dele pequeno, e achamos por bem que ele poderia começar, sem a luta, sem o contato. Aí, quando foi com 10 anos, ele me disse, ou eu luto ou eu saio do karatê. E aí foi um perrengue, mas a gente deixou ele lutar e deu tudo certo. Fazia tomava a medicação antes, né, a profilaxia, e deu tudo certo, com orientação médica e era a doutora Isa na época, a doutora Isa Lira, que acompanhava ele como pediatra e hematologista.
E foi um sucesso, foi uma repercussão muito grande no Hemoba na época. Ele até foi, Dia das Crianças, de kimono, fez uma apresentação lá no Hemoba, mas a orientação foi essa. Foi psicólogo, foi a médica, foi o professor, foi todo mundo, enfim. Todo mundo ajudando para que desse certo. E deu. Bom, muito bom. Hoje vimos o resultado aí, né? Lúcia, qual a importância da prática de esporte na vida de um paciente hemofílico? Embora já tenha respondido em parte, né? Mas é sempre bom frisar, né, para o pessoal aí. Então, Bira, a prática de esporte ela é bom para todo ser humano, né? Para todos nós. Então, ela traz benefícios no condicionamento cardiovascular, né? Que a gente precisa manter esse coraçãozinho aí bem bonitinho. O fortalecimento muscular. Na atividade, você tem aumento de disposição, aumento de autoestima, você se sente... Isso tudo te ajuda a ter uma qualidade de vida, uma longevidade maior e uma qualidade de vida. Isso para uma pessoa que não tem hemofilia. Você imagine um paciente, uma pessoa que tem hemofilia e que ele tem sangramentos que traz algumas limitações. É algo muito importante na vida deles, né? Na vida de vocês. Então, assim, o esporte, além desses recursos todos que ele vai beneficiar o paciente hemofílico, a gente pensa no fortalecimento global, né? Que vai reduzir os sangramentos nas articulações e vai retardar, se for, ou prevenir as artropatias que a gente hoje ainda tem evidenciados, porque os antigos pacientes, os mais velhos, eles não tiveram nem o estímulo de fazer um esporte, uma atividade, e nem tampouco a medicação para tratar os sangramento que eles tiveram, né? Então, o esporte, com o advento da profilaxia, ele vem para ajudar essa qualidade de vida, essa qualidade do sistema osteomuscular. Bom. Eu digo que eu não quero mais paciente comigo, eu quero hemofílicos fazendo uma atividade e eu acompanhando essa atividade, sabe? Quando alguém chega lá, que os adolescentes, como hemofílico adolescente, não é diferente de ninguém, quer fazer musculação. Musculação é esporte? Mas todos querem fazer musculação. Aí a pergunta para mim, pode fazer? Eu digo pode, desde quando esteja pronto para fazer. E pronto, que eu digo, é musculatura mais ou menos fortalecidas, né? Para você iniciar um trabalho de base e aumentar isso à medida que pode, dentro das limitações que ele já apresenta ou não apresenta. Pronto. Isso, então, de acordo com em cada situação, né? Agir com responsabilidade, dependendo do esporte, dependendo da situação, dependendo do que for fazer, sempre ter o cuidado, né? E a orientação também, né? Você serve como se fosse um suporte para eles, né? Está orientando, né? Se está fazendo corretamente, está tendo algum exagero, né? Eu quero que daqui a uns anos, Bira, a gente não tenha pacientes hemofílicos na sala, que tenha hemofílicos fazendo uma atividade física para fortalecer a musculatura. Agora, dentro da sala da fisioterapia, hoje a gente não faz uma fisioterapia tão tradicional, a gente faz um trabalho um pouco mais diferenciado, que a gente usa o Pilates, né? Como ferramenta para fortalecer a musculatura. Então, isso a gente não considera como esporte, mas é uma atividade física, né? Fortalecimento global. Ajuda a fortalecer, né? Até mesmo para eles praticarem o esporte que eles tanto querem praticar, né? Agora direcionado novamente para vocês, né? Felipe, Pedro e Taluan.
Quais os campeonatos que vocês já participaram, né? Quais foram as suas conquistas? Né? Lembra? Eu lembro de, assim, não vou lembrar de todos, mas eu já fui 7 vezes campeão brasileiro, já fui campeão baiano, campeão norte-nordeste, campeão de interescolar, já fui muita coisa. Muito bom. E Pedro? Já fui campeão brasileiro e baiano. Felipe nunca participou de campeonato, não, né? Não. Mas foi um praticante também de esporte. Isso é importante. Pronto. Núbia, né? Como é que você faz para acompanhar o tratamento de profilaxia dos dois, né? Principalmente praticando o esporte, né? Qual a sua orientação, né? Tipo, no dia de treino, no dia de campeonatos, no caso, o Pedrinho hoje que é mais ativo, né? Com respeito ao karatê, né? Qual a orientação que você dá, né? Com respeito ao tratamento da profilaxia? Bom, ele faz 3 vezes na semana, como eu falei anteriormente. Ele faz na terça, na quinta e no sábado pela manhã. Quando tem alguma competição, alguma coisa, eu não deixo ele se movimentar muito, tipo montar bicicleta, essas coisas, fazendo sempre gelo, né? Porque ele já tá com esse tornozelo dele, volta e meia tá inchando, já tá com edema. Então, eu evito que um dia anterior que ele faça qualquer esforço. E aí, sempre no gelo. O pai dele faz assim, gelo quase a semana toda, 2, 3 vezes. O pai tá sempre colocando gelo, principalmente quando ele vai ter algum evento na academia. É sempre assim. Bom, importante. Lúcia, né? Você, né, com sua experiência de vida, né, na Hemopa, acompanhando os pacientes hemofílicos, né, portadores de coagulopatias, principalmente os hemofílicos, né? Teve uma evolução muito grande no tratamento. O que você acha do tratamento de profilaxia? Seu áudio, Lúcia. Está desativado. Acho que profilaxia é vida, né? Ela trouxe a oportunidade de vocês terem segurança, conforto, para vocês terem uma atividade mais normal, mais possível, né? Possível esse normal. Então, assim, a profilaxia veio ajudar o hemofílico a fazer um esporte, a frequentar as baladas, as danças, né? Viajar com mais segurança. E eu acho que traz uma qualidade de vida bastante razoável quando você consegue fazer corretamente, corretamente, que eu falo, com orientação da prescrição que é feita para o evento, para a profilaxia, para que você tenha uma qualidade, uma resposta razoável do fator, né? Do fator de inibição que se tem. Então, esse fator que você recebe 3 vezes ou 2 vezes, ele vai te dar um tempo na corrente sanguínea e você pode, sim, fazer muitas coisas que você antes nem sonhava. Então, para mim, é tudo. A gente fazia profilaxia, eu lembro, alguns anos atrás, quando a gente tratava o paciente que tinha recidiva, a gente combinava com o médico e aí vocês faziam pré-fisioterapia para a gente poder melhorar esse trofismo e aí sair. Aí veio a profilaxia primária e secundária liberada pelo Ministério, foi o boom, né? Eu acho que isso mudou a vida de vocês. A evolução do tratamento, né?
trouxe a Evolução. possibilidade, né, desde criança, né, como a Gislaine incentivou, né, o Taluan, né, a praticar o esporte, né, com tratamento, com o uso da profilaxia. Então, isso aí foi muito importante mesmo, né, a evolução da profilaxia. E agora, Bíblia, a gente tem a farmacomédica, você sabe a dosagem que você necessita. Isso. Pronto. Eu queria falar, né, se vocês estão presentes aqui e tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Só falar. Viu, Fábio? Você também, hein? Tá bom? Certo, eu quero sim. Pronto, pode ficar à vontade. Eu também quero. Quero sim uma pergunta pessoal para os meninos, né? Tirando aqui uma... Lembrando, né, do meu tempo de jovem que jogava bola. Fiz até um ano de capoeira, acompanhado com... Viu, você não faça essa cara não, você. Olha só, E quando eu jogava futebol no colégio, já tinha os problemas físicos, tal, né? Puxava da perna, um pouquinho aqui, outro ali. No futebol não era tão bom, mas quando ganhava a partida, né, eu dava risada da cara do meu colega, né? Dizia assim, você perdeu para mim. Eles faziam piada, às vezes comigo, né, brincando, né? Aquela coisa de adolescente, do meu jeito de andar, né? Por você puxar da perna. Mas quando eu jogava, ali eu descontava, né? Eu fazendo gol e ganhando deles. E dizia, você perdeu para mim. Você perdeu para um capenga, vamos dizer assim, né? Usando essa palavra fria. Né? Então, eu quero saber dos meninos. Quando vocês ganham competições, estão lá participando, lutando, né? Fazendo catar, e ganha, vocês pensam nisso? Aquele cara ali não tem problema nenhum, mas eu ganhei para ele. Eu tenho todos os problemas possíveis, ganhei. Vocês pensam nisso? Eu não penso, não. Eu fico feliz. Bom. Ô, Bira, porque... Ô, Bira, no caso deles, eles não têm limitações, então eles não são bem diferentes do outro. No seu caso, você teve muito sangramento e já tinha alteração na articulação, já com artropatia, e isso você se via diferente do outro, mas eles não se veem diferente. Então, eles não sentem que é diferente competir com eles são normais e ele é deficiente. Eles são normais, porque ser hemofílico não é anormal. Entendi. O que é não fora é. do contexto é você ter uma notícia, né? Porque quem é que vai dizer que Taluan é hemofílico ou sei lá o quê, se ele não tem nenhuma alteração? Ele é um homem normal, sem limitações. Lúcia, eu posso falar? Luta, né, para que todos os hemofílicos eles tenham esse tipo de vida, que eles não precisem se comparar com o outro e se sentir inferior à outra criança, porque tem limitação, porque sente dor. Ô, Lúcia, eu acho que eu entendi o que o Fábio quis dizer. Ele sofria o chamado hoje de bullying, né? Por ele puxar as pernas, né? Ter aquela deficiência, e ele deve que sofria com isso, e toda vez que ele tinha êxito em algum esporte ou vencia alguma barreira, ele mostrava que mesmo com todas as dificuldades impostas, mesmo com todas as críticas, ele conseguia superar e passar à frente de quem o criticava, né? Então, isso talvez era que naquele momento ali ele falava, olha, vocês falaram que eu não podia, que eu puxava a minha perna, que eu era isso, que eu era... Tá vendo? Eu conquistei melhor que vocês neste momento. Talvez seja isso, talvez seja aquele grito assim,
Vocês falaram, mas eu conquistei. Mas deve ser isso. Não, eu Também, mais ou entendi menos isso aí. também. Eu só disse que os meninos eles não sofrem esse bullying, que eles não têm limitações. Então, graças a Deus, a profilaxia veio trazer isso para os hemofílicos, eu quis dizer, né? Ah, você, Taluan, Bira, diga tá aí. Você desligado. também não pensa em nada, não? Claro. Isso, Fábio falou aí, Taluan, você. É justamente isso, sabe? Às vezes você não demonstrar que... Não é nem demonstrar, é você não se sentir abalado pelo fato do que você é, sabe? De você encarar como se fosse como se fosse não, de você encarar normal, sabe? Porque você... no caso do karatê, que é um confronto direto, o adversário não sabe que você é hemofílico. Então, ele acha que você é uma pessoa normal. Então, por que eu vou fingir que eu sou uma pessoa que tem alguma limitação se o meu adversário está me vendo como uma pessoa normal? Eu tenho que mostrar para ele que eu também sou normal, que eu sou tanto capaz quanto ele. Isso, muito bom. Eu entendi também aquilo que você quis falar, tipo, quando era, né, na nossa idade, eu, Fábio, né, nós não alcançamos a profilaxia nessa época, né, nós não tivemos profilaxia, na realidade, né? Se faltava, até faltou, tinha períodos que faltou para o tratamento. Então, as nossas limitações, né? Tem uns hemofílicos que são cheios de limitações, tem alguns que têm menos limitações, mas ficaram com sequelas, né? Limitações. E essa fase, essa da idade de Taluan, da idade de Pedro, Felipe, eles alcançaram um momento, né? Nasceram num momento em que o tratamento já estava mais evoluído. Então, trouxe a possibilidade deles, tipo, praticar, né, normalmente com outras pessoas e ter a capacidade também de conquistar, até porque do tratamento que fazem, né, que protege eles, né, de determinadas consequências, né, como sangramento, hemorragia. Então, dão a possibilidade a eles, né? Como o Lúcia falou, o hemofílico é uma pessoa normal, né? Porém, ele tem que entender, né, que para que ele tenha um bom desempenho, né, no seu esporte ou na vida, né, tem que entender que ele tem que se tratar, ele tem que fazer uso do seu fator, né, se faz a profilaxia, seguir corretamente, né, como a principal peça no meio de tudo isso é o quê? É a mãe, né? Como no caso da idade, né, inicial, né, que hoje, seguindo o tratamento tudo direitinho, né, vai ver o seu filho crescer bem, né, tem muitos benefícios, né, tanto no sentido físico como psicológico. Vamos agora, né? Ô, Bira, Oi. Ô, Bira, eu queria falar uma coisa para a Lúcia. Olhando hoje, além do tratamento, os profissionais que se dedicam, né? Eu ouvi o depoimento da Núbia e fiquei pensando. A Núbia disse que, além de fisioterapeuta, você foi psicóloga, que você estava ali, além de tratar os filhos, você estava dando esse suporte. E aí, olhando para o tratamento que o Bira falou, da dificuldade que tinha, né? Que não tinha fator, que não, essa equipe toda que existe hoje, esse suporte todo que existe hoje, não existia antes. Então, todos os pacientes que eu chamo de velha guarda, tá, gente? Eu peguei essa mania porque eu fico olhando para a dificuldade que os pacientes acima de 30 anos têm, né, por não ter tido um tratamento tão bom quanto. Então, assim, hoje é muito difícil uma criança sofrer bullying por ser hemofílico, né? Porque ele não tem sequela, ele não tem aquela mesma dificuldade que os pacientes anteriores. E aí, quando você vê que o que de primeiro poderia ser, tipo assim, negar, você não pode fazer esse esporte. E eu estou muito feliz de poder entender
que já há mais tempo já existe gente praticando esses esportes que, entre aspas, seria proibidos para pacientes hemofílicos. E aí eu vou falar para o Francisco. Francisco, continue, Francisco. Parabéns mesmo para vocês. O Francisco pratica esporte? Olha. Deixa eu falar uma coisa que eu queria dizer. Eu queria falar uma coisa assim, olha, inclusive a equipe multidisciplinar que atuava na velha guarda, como diz ela, era diferente não é que era diferente, né? A situação, o contexto era diferente. Então, para o paciente, a gente dizia não pode isso, não pode jogar bola, não pode isso, não pode aquilo. Era tantas coisas, tantos não, né? Que era enlouquecedora. Então, hoje pode tudo. Eu digo que pode tudo, né? E aí, por isso que a gente tinha que ouvir o pai e a mãe. E aí eu vou fazer um comentário que não tem nada a ver com esporte, mas tem a ver com esporte, é que, assim, os meninos hoje, que eu acompanhei enquanto pequeno, hoje são médicos, são engenheiros. Então, vê-los fazendo sucesso na vida, para mim, é importante saber que eu fiz um pedacinho do papel aí de colocar a cabeça da mãe, de tranquilizar e de ir ajudando na medida que a gente podia. É muito gostoso ver esse sucesso de vocês. Ô, Bira, posso fazer um comentário? Agradecê-lo. Sim, pode, Francisco. Fica à vontade. O que eu faço, eu vou na academia de luta, mas eu não luto. Então, a minha aula é sempre individual. Eu faço jiu-jitsu, mas eu não luto jiu-jitsu. Eu não faço a luta com outra pessoa. Eu fico fazendo alguns movimentos. Eu faço alongamento, eu faço agachamento, eu me jogo para tudo quanto é lá naquele tatame me empurrando. Mas para mim é prazeroso, porque é uma atividade que eu sempre quis fazer, mas ficava naquele receio. Então, o que eu tento fazer hoje é através de muita adaptação, porque quem me vê no tatame fala assim, olha, o Francisco não faz jiu-jitsu, mas o meu professor, ele me passa um treino que é muito adaptado para mim. Então, eu acho que isso que é uma grande importância. Para a gente que já tem alguma limitação física, tendo a profilaxia, limitação física, né, por causa das artroses, tendo a profilaxia para a gente não se lesionar ainda mais, a gente consegue fazer uma série de esportes, desde que a gente respeite o nosso limite e a gente faça siga as adaptações que a gente tem que seguir, porque para quem já tem alguma limitação, é muito difícil querer competir no patamar de uma pessoa que não tem. Daí que a importância da gente entender, não, eu quero fazer, mas eu tenho que ir no meu ritmo. Bom exemplo. De qualquer forma, só o fato de você, né, demonstrar interesse de movimentar o seu corpo, né, isso já é importante. Apesar de não ter o contato físico, disputar campeonatos, mas de qualquer forma, como você falou, toda atividade física é importante, né, para a evolução do paciente em sentido físico e também psicológico, né? Também, né? Então, muito bom. Boa experiência também, viu, Francisco? Fazer que nem Rosiane, continue. É interessante o que ele falou, Bira, que hoje eu falei hoje na sala com um paciente que ele me pediu para fazer o programa de musculação que ele fazia na academia. Se eu podia fazer isso. Eu disse para ele que eu não podia fazer isso, que existe um profissional para fazer esse plano, mas que eu podia ajudá-lo a ver o que ele podia fazer ou não, né? E aí ele tem limitações já em articulações. Eu disse para ele que o interessante é que ele visse as limitações que ele tinha, porque o grau articular, né, a amplitude de movimento, ela não pode ser o mesmo de uma pessoa que não tem limitação nenhuma. Então, esse cuidado, quem tem que ter é o próprio paciente. É como ele disse, ele já tem isso nele. Então, eu posso fazer tudo, mas eu posso porque eu tenho consciência de até onde eu vou. Porque senão eu vou me prejudicar, eu vou ficar pior. Então, é melhor não fazer. Isso. Conhecer sua limitação. Vou fazer agora uma pergunta, né, pessoal, tanto para a Núbia quanto para a Gislaine.
vocês como mãe, né? Como se sentem, né, quando vê assim seu filho feliz, né, por estar praticando algum esporte, por conquistar, né, alguma medalha? Porque claro que assim, ver o seu filho vivendo uma vida, né, normal, né? E principalmente depois da profilaxia. Como se sentem vocês duas? Núbia, primeiro, pode responder. Eu fico assim, agradecida a Deus, sabe? E aos profissionais do Hemoba, é claro, porque a cada minuto, a cada dia que passa, eu vejo que meus filhos se superam, que eu fiz o meu papel e que eu continuo fazendo, mesmo me aborrecendo, me estressando, sabe? E quando eu vejo assim eles bem, sabe, Felipe, quando tá nadando, Pedro quando tá lutando assim, eu fico, eu não vou dizer nem cheia de orgulho, porque orgulho acho que nem tem mais aqui dentro, sabe? Eu fico maravilhada, maravilhada e grata a Deus mesmo por ter me ajudado esse tempo todo a ser a mãe que eu sou, sabe? E lutar e conseguir chegar essas crianças, chegar onde está chegando. Quem me viu desde pequeno no Hemoba sabe disso, na minha luta. E eu fico extremamente feliz e grata a Deus e aos profissionais, com certeza. Gislaine? Núbia, eu acho que você tem que ter orgulho, sim, do seu filho e de você próprio. Não é que eu não tenho, eu estou dizendo assim, porque eu não consigo mais ler tanto orgulho que eu tenho deles e de vê-los tão bem. Não cabe dentro do meu peito, entendeu? A felicidade do orgulho já não cabe dentro do meu peito quando eu vejo. Já não cabe mais, né? Exatamente. Não sei nem Bira, você me conhece, sabe tudo que falar, né? Palavras, né? Tanta emoção que realmente já está já transbordando naturalmente. E você, Gislaine? Oi, fico muito feliz, assim, feliz e agradecida. Agradecer a Deus. Quando eu recebi o diagnóstico de hemofilia, eu não conhecia a hemofilia. E eu fui estudar, eu fui procurar, eu fui receber orientações de todos os lados. Era o primeiro filho, completamente programado, planejado, e de repente veio a hemofilia. Hoje eu vejo a hemofilia como simplesmente uma curva no caminho. Não uma pedra, mas uma curva. A gente conseguiu vencer na hemofilia, porque hoje ele tem 21 anos e não tem nenhuma sequela, não tem nenhuma articulação comprometida. Então, a gente conseguiu vencer. Eu me sinto muito feliz. O esporte ajudou muito, a equipe do Hemoba ajudou muito, e eu sou muito feliz, muito agradecida, muito orgulhosa por ter o filho que eu tenho e por ter tido o apoio do Hemoba para que tudo isso se concretizasse. Bom, muito bom. Parabéns às duas mães, né, que têm um papel muito importante, né, nesse desenvolvimento deles, né? Ô, Bira, eu queria perguntar para os atletas como que é a rotina deles com a profilaxia, como que eles lidam com as aplicações do fator durante a semana, os horários que eles aplicam, os dias da aplicação, os dias do treino. Então, Felipe, no caso, Pedro. Manhã, terça e sábado. E Felipe? Então, como eu faço exercício, faço segunda, quarta e sexta. Fazendo apenas bicicleta, né, na rua. Quando eu não faço segunda, eu evito a sexta. Quando eu não faço segunda, eu tomo terça, quinta e sábado. Sempre com um dia de intervalo. Bom. E Taluan? Eu faço segunda, quarta e sexta. 2 horas antes de começar o treino. Aí eu faço a aplicação.
Bom. Ô, Taluan, às vezes eu desativo o seu som porque o delay tá vindo. Eu identifiquei. É o seu som, quando tá ativado, quando qualquer um fala, aí fica dando delay, entendeu? Aí, sim, então. Mais alguma dúvida de vocês? Alguma pergunta? Não, né? Então vamos passar para a próxima pergunta, né? Para os nossos atletas. Já aconteceu sofrer alguma hemartrose ou hematoma porque da prática do esporte, né? E como foi a sua recuperação, se aconteceu? Né? Taluan. Já aconteceu, e não foi uma vez só não, já aconteceu algumas vezes. E é sempre aquela história, né? Que no meu caso, que eu faço karatê, que é um esporte de contato, às vezes você se machuca porque tomou um golpe ou porque fez algum golpe errado. E aí você fica preocupado, né? Porque aquilo pode lhe comprometer pro resto da vida. E aí você, às vezes, quer desistir, às vezes não quer continuar fazendo aquilo, mas a gente sempre tenta administrar a situação, né? Mas já aconteceu, sim. Só uma observação. Lúcia, você lembra da mão de Taluan? Que estava fechadinha, que eu disse, Lúcia, ele não abre essa mão mais nunca. E que com exercícios, com fisioterapia, conseguiu retomar todo o movimento das mãos? Da mão? Lembro sim. Lembro. Você vê o quanto é importante o cuidado. Eu lembro que você tinha o maior cuidado de levar a medicação. Quando vira pergunta que você preocupado a forma de cuidar disso aí, porque você tem que evitar de fazer de continuar, você tem que ter passado a atividade e cuidar completamente daquela lesão, para que você possa retornar à atividade. Eu sempre oriento isso, né? Porque não adianta você ter um lá e você continuar, aí você toma um fator melhor e você volta e continua a atividade. Porque tarde para cuidar e depois sim retornar. Felipe, o Pedro. Eu nunca tive hematose e hematoma quando eu fiz karatê, não. Nunca. Bom, hein? Muito bom. E Felipe? Rapaz, eu já perdi a conta. Quantas vezes eu fiquei mancando lá no Imova. Quantas em Lúcia, com a Aninha também, que é a outra fisioterapeuta. Quantas N vezes já cheguei mancando já, mas ia. E lá inúmeras vezes, até hoje mesmo ocorre, né? De eu me machucar, bater sem querer, né? E subir um hematoma. Aí lá na capoeira também, batia no braço, hematoma, perna, hematoma, calo no pé, calo na mão, hematoma no punho. Lúcia que o diga, hein? Mas mesmo fazendo a profilaxia, acontecia? Não, aí foi quando aí foi quando ele deu aquela rebeldia que teve que ficar indo para psicóloga, Lúcia, para a doutora Amanda. Foi nessa época aí que ele deu essa reviravolta que não queria fator de jeito nenhum. Entendi. Porque quando veio assim, você vai tomar, vai. Só que chegou uma hora que eu estava cansada. Lúcia sabe disso muito bem, que eu estava cansada. Eu já não queria mais, né, Lúcia? Fiquei 6 meses sem levar para fisioterapia mesmo. E não nego, né, Lúcia? Eu sou assim. Não nego. Fiquei 6 meses, não vou levar, porque ele estava me aborrecendo, não queria fator, não queria físio, não queria nada. Eu digo, pronto, tá bom, fechou lá. Fiquei 6 meses fechada. A doutora Amanda olhou para mim, falou meio que assim, mas ela sabe que realmente eu sou certinha, correta. E ele que estava realmente querendo fugir, então não tinha o que eu fazer muito, eu já estava me desgastando demais. Mas aí, Lúcia, graças a Deus, mais uma vez, doutora Amanda, a psicóloga,
ele se conscientizou e aí sim, ele voltou para a profilaxia direitinho. Aí pronto, acabou os machucados, acabou, tá no imóvel o tempo todo. Então, conscientização ele agora tá. E quando Deixa eu te vocês... fazer, deixa eu Sim, fazer uma pergunta. Seu filho, mas ele tá com que idade? Pedro e Felipe. Pedro tem Felipe. 9, Felipe tem 16. Felipe tem Mas 16. essa fase é uma fase muito difícil, né, Felipe? Com certeza. Não queria jeito nenhum, sabe? Fica aquela coisa de... eu botei a desculpa, agora eu me percebo, mais velho eu me percebo. Mas realmente, né? Eu botava desculpa na preguiça de não querer fazer. Exemplo, tirar o fator da geladeira, arrumar, botar aquele paninho, né? O papelzinho em cima da mesa. Depois guardar tudo, botar tudo no seu devido lugar. Eu colocava a desculpa na preguiça, né? Minha mãe falava, Felipe, vai fazer o fator. Ah, minha mãe, tô com preguiça. Felipe, vai fazer seu fator. Ah, minha mãe, tô com preguiça. Quando era de noite, tá eu lá todo arrebentado. Às vezes você nem conseguia andar direito. E minha mãe falando, haha, tá vendo aí? Vá fazer o fator. E quando O mais acontecia... importante, Sim, pode falar, Lúcia. mais importante nesse processo é educacional mesmo, né? A consciência de que eles conseguem enxergar, de que ele precisa daquilo ali, porque ele precisa para não ficar doente, não sentir dor, né? Ficar doente, não sentir dor, não causar limitação para ele. Então, isso só o tempo traz para as crianças, né? Tem crianças que ficam bem, mas tem crianças que não. Eu lembro que Gustavo, todo mundo conhece Gustavo, ele botava o hemóvel para baixo, de tantos gritos que ele dava para tomar fator. Hoje é um médico, né? Mas com algumas limitações, porque ele era muito danadinho. Mas a educação e a consciência daquilo que você pode fazer, a mãe e a equipe médica trabalhando junto, a gente tem resultados bons. Isso, né? Uma pergunta que eu quero fazer, né, para a Gislaine e Núbia, né? Quando aconteceu esses episódios de hemorragia, né, por praticar algum esporte, no caso, por praticar o esporte que eles estavam praticando no momento, veio na mente assim, vou tirar, não vou deixar mais, né? Gislaine, pode responder primeiro. Não, eu nunca tive esse pensamento. Eu sempre tive o pensamento que aconteceu, vamos tratar, vamos retomar e seguir em frente. Nunca tive a preocupação de que foi o esporte, eu vou tirar. Não, nunca não. E você, Núbia? Sim, com certeza. Sem dúvida, porque ele não foi, como eu falei, ele não estava querendo fazer a profilaxia e assim, ele era muito afoito. E aí eu disse que ficou um tempo mesmo que eu cheguei lá no imóvel, ele ficou fazendo fisioterapia um bom tempo. E aí me desgastava muito, porque eu tinha que chegar muito cedo no imóvel, levar almoço, tudo isso. E assim, eu disse mesmo, você não vai mais, acabou. A natação eu sempre fiz questão, mas a capoeira, de fato, eu tive essa rejeição no começo, ele se machucava muito, às vezes, por desobedecer, aí eu tirei. Cheguei a tirar mesmo, depois ele voltou, aí voltou um pouco mais consciente e tudo mais, só que aí, o ano passado, ele saiu definitivamente, mas foi a opção dele também. Direcionado para a Lúcia agora, né? Em parte já foi respondida, mas só para frisar, né? Já aconteceu de algum paciente, por praticar um esporte, precisar reabilitar-se com você, e após a sua recuperação, ele permaneceu praticando o mesmo esporte, ou você sugeriu mudar? Né? Qual foi a atitude que você tomou com respeito a essas situações? Não. Normalmente a gente trata a lesão e trabalha com a coisa da consciência mesmo, da educação, da consciência corporal. Suspende a atividade inicialmente, né? Porque está tratando uma lesão. Eu acho que todo esportista
né? Um jogador de futebol, quando ele lesiona, ele fica sem atividade. Da mesma forma, é o paciente que faz um paciente hemofílico que faz uma lesão. Ele suspende a atividade que está fazendo, e aí, depois de tratar aquela lesão, ele volta gradualmente para a atividade que ele já fazia. Esse gradualmente, eu não sei como que era esse gradualmente, mas a orientação era que fosse progressivo e gradual essa atividade, ao retorno dessa atividade. Em momento nenhum eu dizia tem que sair para deixar de fazer a atividade que normalmente eles tinham escolhido para fazer. Nunca fiz isso. Meu intuito mais era de trabalhar com a mãe para que ela pudesse fazer mais um acompanhamento, né, verificar se tinha alguma lesão, tomar a medicação corretamente para fazer atividade e isolar mesmo aquele período e depois retornar. Nem mesmo os futebols esporádicos que alguns chegam lá na sala dizendo que fez hematoma e fez um hematoma bem, bem grande, trata e daqui a pouco está jogando futebol de novo. Fazer o quê, né? Isso. O segredo é tratar, recuperar, né? E orientar. Muito bom. Exatamente. Direcionar agora para os nossos atletas, né? A prática de esporte melhorou a maneira que você se sente no seu dia a dia, né? Tanto em sentido físico como psicológico, né? Embora já teve, né, algumas coisas que vocês responderam que se direciona, né? Mas quais foram os benefícios que vocês tiveram, né? Após começar a praticar esporte, tanto no sentido psicológico como no sentido, né, físico. Taluan. Eu acho que o sentido psicológico é mais da questão de você conquistar, de você poder conseguir chegar no seu objetivo, de você conseguir atingir aquilo que você queria, mesmo se demorar, você com trabalho duro e esforço, acho que você consegue chegar lá. E no sentido físico, é mais para uma questão para evitar, né, novas lesões. E quando você cresce, né, quando você fica mais velho, a tendência do seu corpo é ter mais problemas com o passar do tempo. E o esporte diminui isso. O esporte ele faz com que você tenha menos problemas quando você ficar mais velho, né? Então, por isso que é sempre importante fazer esporte desde pequeno, porque aí você cresce mais forte, mais preparado, com uma musculatura melhor, com tudo melhorado. Isso. Felipe? O Pedro, os dois. Eu me sinto feliz, alegre e mais Tá comportado. vendo? Disciplina, né? O karatê ajudou bastante a Muito bom. disciplina, com certeza. Então, mas naquele sentido, né, no meu caso, não é naquele sentido de falar assim, não, eu tenho uma limitação, mas eu consigo fazer o que o meu colega faz. Eu consigo, não para desafiar ele, eu me sentir melhor que ele, mas sim de falar assim, não, se ele faz, eu sendo meu filho, eu consigo fazer também. E se eu não conseguir, eu vou tentar até conseguir. É esse o instinto, né, que os esportes me passaram. Exemplo, andar. Se meu colega, eu acho, eu sei e não sei, né? Eu sei que isso é um pouco muito egoísta da minha parte. Mas mesmo assim, eu ainda gosto de sentir, eu me sinto prazer em fazer isso. Meu colega conseguiu andar 1 quilômetro. Eu vou me preparar para conseguir também andar aquele 1 quilômetro. Porque ele sendo uma pessoa normal, conseguiu, eu sendo uma pessoa com uma limitação, também consegui. Entende? Bem coisa de filme assim.
Bom, bom. Felipe, você já pensou que você é exemplo para o seu irmão? Seu irmão deve espelhar em você em algumas coisas também? Sim, sim. Com Minha mãe certeza. fala isso direto, que no tempo de correr, o mais velho é sempre o espelho do mais novo. No tempo de correr, eu me senti muito rejeito, né? Rejeito? É isso mesmo. a, a isso porque tudo que eu fazia, ele fazia também. Eu comia uma coisa, ele comia também. Eu ia em um lugar, ele insistia para ir comigo. Aí eu ficava assim, poxa, cara, pera aí. Mas agora eu tô começando a entender e tô começando a ajudar ele a realmente me seguir. Exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu sou apaixonado. O que foi que eu fiz? Me esforcei, me esforcei, me esforcei. Fiz um bolo para lá, fiz um bolo para cá, consegui uma bicicleta para ele. Para quê? Para ele andar comigo. Até porque também eu tô ficando mais velho, ele ficando mais velho, ele tá mais consciente, eu também. E eu não vou ter amigos, né? Amigos de fora, pra sempre seguir comigo, sempre andar comigo. Agora ali, não posso. Quem é que eu tenho? Sempre o meu irmão. Eu, meu mesmo sangue, saiu da mesma barriga que eu. Então, levando isso, ajudando ele a me seguir, é isso. Bom, é, Obrigada, Felipe. Isso mesmo. Seja exemplo para o seu irmão, pratique esporte junto com ele e assim vai ser uma família de esportistas aí, ó. Lúcia, como a gente, né, nós podemos observar aí, né, os próprios, né, como se sentem, né, praticando esporte, né, claro que também seguindo a profilaxia corretamente, mas você, né, na sua visão profissional, né, qual a melhora que você tem observado na vida dos hemofílicos, né? Tanto aqueles que praticam esporte quanto os que não praticam, mas após a profilaxia, após o tratamento de profilaxia, né, qual a melhora que você tem observado, tanto no sentido psicológico como no sentido físico, né? De uma parte você já até respondeu aí, né, que os dias são outros, né, o tratamento é outro, a evolução é outra. Então, o progresso que você tem enxergado, né, como profissional fisioterapeuta, né, no Emboba, o que é que você tem enxergado, o que é que você tem visto de progresso com respeito a de benefício, né, que tem trazido benefícios para os pacientes? Bira, é, é uma época muito interessante e feliz, né? Eu digo, porque hoje o que eu evidencio nos pacientes é uma disposição para fazer atividade de musculação, atividade física, que antes não tinha, ou até mesmo exercícios na fisioterapia. Então, eles têm. A profilaxia trouxe essa roupagem, né? De o paciente querer se enxergar mais normal possível. Quando eu digo normal, é assim, sem limitação, não se comparando com o outro. Como o Felipe disse, se ele pode, eu também posso, né? Então, esse olhar, ele passou, o paciente que faz a profilaxia, ele passa a sentir isso. Então, ele tem um aumento da autoestima perfeito. Você vê que o paciente chega com um trofismo muscular completamente diferente. A redução do sangramento também, eu tenho evidenciado, tenho presenciado isso do que antes. Então, a gente tinha eventos agudos muito durante a semana, muitos pacientes chegavam com processo agudo de hemartrose. Hoje a gente não vê mais isso com tanta frequência. A gente vê uns traumas que acontecem, né? Eu tenho acompanhado mais assim, trauma, lesões, ou mesmo repetição de sangramento, o trofismo, porque não faz nenhuma atividade, o trofismo muscular baixo, os músculos não estão protegidos. Então, assim, eu fiquei muito feliz para o paciente hemofílico. Ele se sente. Um outro dia, um paciente para mim, doutora, eu fui para balada, vou tomar fator, porque acho que esqueci. Eu vou para balada, vou ficar desde o que vai fazer.
Ele toma o fator e faz uma escolha dessa, ou mesmo usar a bicicleta, ou, né? Então, assim, eu tenho evidenciado muito isso. Então, eles são mais felizes, têm mais disposição, têm mais autoestima, né? E aí, eu acho que só temos a melhorar, né? Que a gente chegue em uma fase onde as sequelas, né, de artropatias, essas artropatias tão limitantes, elas não sejam tão frequentes quanto ainda é. Mesmo os pacientes que têm artropatia já instalada, com o advento do exercício, eu não estou falando de esporte só, mas assim, isso vem trazer o limite de dor reduz, né? Porque existe a endorfina que gera analgesia, e isso vai fazendo com que essa artropatia ela não progrida de forma tão acelerada quando o paciente fica sem fazer nenhuma atividade e o músculo deixa de ter a função que ela tem, que é proteger a articulação, e a articulação fica ali sendo comprometida a cada caminhada, a cada subida de escada, e é isso. É muito feliz a vida que vocês... É uma rotina mais normal, eu digo isso, que eu vejo. Eu acho que Eu tenho uma preocupação hoje com o peso que os pacientes vêm adquirindo, né? Que aí tem... E aí o cardio, o trabalho cardio, ele precisa ser incrementado e muitas vezes não é possível incrementar porque o paciente já tem algumas limitações. Então, aí a gente tem esse desafio mesmo para vencer. Você destacou uma parte aí que realmente é preocupante. Exato, porque você já tem uma lesão, tem com alto peso. Como é que a gente faz para reduzir esse peso que não seja só dieta? Cadê o trabalho aeróbico que a gente pode fazer, entendeu? Então, assim, é todo um preparo para esse paciente poder fazer uma bicicleta, para trabalhar a perda do peso. Isso hoje me preocupa, assim, no geral. Mas, no restante, eu acho que está feliz. É uma fase feliz. Essa parte do excesso de peso, né? Eu luto, né? Acho que você me conhece, né? Claro, me conhece há um bom tempo e sabe da minha luta, né? Contra essa questão. Hoje eu estou tendo um sucesso, né? Porque eu estou tentando melhorar nessa situação aí, que é o excesso de peso. Estava com um peso muito grande e eu estou conseguindo diminuir, né? Passo a passo. Você deve saber que eu voltei a fazer fisioterapia. Então, não é só a prática de esporte, como você está falando, o exercício físico, né? Seja ele qual for, por mais pouco que seja, né? Começando devagar, progredindo, né? Não só para os pacientes que não têm sequelas, como também para aqueles que já têm sequelas, né? Então, é onde vem a pergunta que eu quero fazer para você. Né? Com o surgimento desse tratamento, alguns pacientes que têm sequelas, eles entraram no programa, né, de tratamento profilático. Né? Assim, tanto os pacientes que não têm sequelas como os que têm sequelas, o aumento, no caso, houve um aumento, né, de adesão à fisioterapia, né? Um exemplo, eu sei que hoje, devido à pandemia, infelizmente, acredito que muitos, né, limitou-se, não sei, deixou de frequentar. Mas, após o tratamento da profilaxia, teve um aumento da adesão à fisioterapia? Ô, Bira, inicialmente a gente teve um aumento grande, porque eles faziam físio e eles faziam a atividade para melhorar o trofismo muscular. E alguns eu fui direcionando para uma atividade. Doutora, eu posso fazer musculação? E aí eu fui fazendo esse trabalho. Eu disse, não, a gente vai trabalhar o trofismo muscular e depois eu te libero para você fazer a musculação e a gente vai só acompanhando. E foi assim que a gente foi fazendo, né? Então, hoje, a gente está muito
limitou bastante a quantidade de pacientes que a gente está atendendo, né, por conta do Covid. Estamos só atendendo pacientes que têm uma indicação muito precisa mesmo, e aí a gente não deixa de atender, mas, assim, pacientes, outros a gente está pedindo, inclusive, que não vá, porque o risco é maior, né? A unidade aumentou muito agora a quantidade de pacientes do interior, então a gente tem um movimento maior e também um risco maior, né? Então a gente acha que depois de tudo isso a gente vai ter bastante trabalho com esses pacientes, eu acho. Para conseguir recuperar, Mas, né? Retomar, né? exato, retornar, vai ter que retornar devagarinho, né? Mas Isso. vai dar tudo certo. Isso tudo vai passar, né? Vai sim, com certeza. Acreditar, né? Que vai passar. Mas Então, a gente tem feito um trabalho, né, de todo cuidado, que a gente precisa ter cuidado, limpando as salas, as bolas, todo equipamento de paciente para paciente, e a gente está seguindo. sim, eu tenho observado, porque eu tô agora que a nossa Ana, né? Ela está ausente, né? Temporariamente. Eu estava fazendo com ela, né, fisioterapia, e eu observo Eu o sei. cuidado, né? Todo o cuidado que ela tem, tanto ela como você também, acredito, né, de limpeza, né? De asepsia, né? Até por questão da Covid, né? Mas é muito importante Exatamente. não deixar assim, com todo o cuidado, né? Tomando aos poucos, e aí, né? Para que os pacientes não possam, né, ficar sem poder fazer esse Exato. tratamento, né? E aqueles que puderem estar presente é importante. Independente, né? A gente sabe que tem que ter os cuidados, usar máscaras, né? Álcool em gel, né? E manter o corpo em movimento, não é isso? Exato. É Então é muito isso, importante. muito importante. Então, assim, deixar aberto agora para vocês, né, que estão presentes, se quiserem fazer alguma pergunta, né, para nossos participantes aí. Fábio, quer perguntar mais alguma coisa? Tá desativado ainda, Fábio, seu microfone. Não, no momento não. Gostei da resposta de todo Não, mundo. né? Quero parabenizar as mães, né? Gerlaine, Núbia, por todos os cuidados e atenção que deram aos meninos e incentivo, né? A Lúcia também, que carrega a gente no colo, muitas vezes também, o apoio dela junto ao Imóvel. Parabéns a vocês. E quero dizer aqui uma coisa, né? Se eu tivesse nascido na época de vocês agora, seria conhecido como Kobe Bryant baiano, viu? Era muito bom também no basquete. Tendo fator diariamente, ia matar pau. Eu me lembro que na minha época, assim, quando eu nasci, né, não tinha fator, né, assim como também Fábio, e eu morava no interior. Minha situação é pior ainda, que eu morava no interior. Moro no interior, né? Atualmente estou de passagem aqui. E na minha época não tinha fator, assim, como Felipe e Tauan e Pedro, era para frente também, né? Jogava bola, nadava, assim, não praticava um esporte. E outra, era um esporte aleatório, não era tipo orientação profissional, um mau exemplo por sinal, né? Mas criança, né? A mãe sempre policiando, olhando, só que aquela coisa, escondida eu ia, escondido eu fazia, nem quando eu voltasse para casa eu levava uma surra. Não sigam o meu exemplo, viu, Pedro? Felipe não, porque Felipe já está grande já, mas Pedrinho, o tamanho, né? Mas só para contar a minha experiência. Então, até os meus 14 anos, eu sempre fui uma criança, adolescente ativo, né? Porém, veio as limitações, né? Chega um determinado momento que você vê que não dá mais. Infelizmente, as dores, tornozelo principalmente, Lúcia conhece minha situação. Meus dois tornozelos são altamente comprometidos, né? Tem algumas limitações, já se tornou crônico até. Então, eu nadava, inclusive até morava em um local que tinha um riozão grande, enorme. Então, a minha vida era nesse rio, era jogando bola na areia, era jogando bola no meio da rua. Nunca pratiquei nenhuma luta de artes, tipo karatê ou capoeira,
Mas futebol, nadar, né, aleatoriamente era meu hobby, né? Então, pescaria também, viu? Gostava muito de pescaria, né? Para beira do rio, pescar. Agora, assim, sempre a mãe, sempre era aquela, menino não vá, não pode. É mais criança, né? Sempre tinha que tomar uma correção quando chegava. Então, até quando você cria uma consciência, né? Até mesmo, não é nem porque você quer, muitas vezes, né? É até pela sua situação. Né? Poxa, eu não posso mais fazer. Então, eu vim ter acesso ao fator 8 mesmo, com 11 anos de idade, né? Eu usava o CRIO, usava o plasma, né? O CRIO precipitado, o plasma, né? E fator mesmo, eu vim ter acesso em 94, foi até recentemente, foi quando o Hemoba foi inaugurado ali na Vasco da Gama, foi em 93. Em 94 eu vim, aí quando eu vim ter acesso ao fator 8 plasmático na época, né? Mas mesmo assim não era aquela qualidade de tratamento que temos hoje. Então eu, Fábio, né, passamos por uma experiência que hoje vocês têm o privilégio de não passar, né? Hoje vocês são mais jovens do que nós. Hoje vocês, eu vejo às vezes pacientes, eu até entendo, mas porém é onde tem o papel da mãe, né? De realmente, como o Núbia fala, né? Muitas vezes fica desgastada, né? Porque chama muita atenção, não quer ouvir, fica revoltada e tal, normal psicologicamente falando, porém o papel da mãe é muito importante nesse ponto, né? De policiar, né? De você vai tomar fator sim, você vai fazer a sua profilaxia sim. Porque eu fico sentido quando eu vejo um jovem hoje, de seus 11, 12, 13 anos de idade, com o joelho limitado, com o tornozelo limitado, porque, assim, a não ser por uma questão, às vezes até de inibidor, outra situação que trouxe aquela sequela, mas tem como tratar. Se está com inibidor, tem lá a hematologista, né, para saber se está. Isso, por isso a importância também, né, do atendimento, né, de manter o tratamento regular, né? Então, hoje eu fico sentido, não vou negar, ainda mais como um representante da associação, quando eu tenho o quê? 13 anos que estou aqui na associação, né, como voluntário, funcionário e agora representante, né, presidente, né? Então, eu vi já várias experiências, né, de crianças que, mesmo incluído no tratamento de profilaxia, está com sequelas. Quando eu ia procurar saber por que não faz a profilaxia correta, né? Não vem corretamente ao tratamento. Então, hoje, nós fazemos de tudo aqui na associação para estar orientando, né, esses pacientes para estar se tratando corretamente. Porque hoje não tem desculpa. Me desculpe falar, né, para qualquer uma mãe ou hemofílico, não tem desculpa hoje para o seu filho ou para você, hemofílico, ter alguma limitação, né, desenvolver alguma limitação. A não ser aqueles que já têm, né, os mais antigos ou os mais antigos que não alcançaram a profilaxia. Então, o meu exemplo, né, infelizmente, o exemplo de Fábio, devido a não ter esse tratamento, nós temos sequelas importantes hoje, pontuais, né, que estamos na luta, tratando, né, como se fosse assim, brigando contra a sequela, né, e tentando, no meu caso, por exemplo, o excesso de peso. Infelizmente, também piorou a minha situação mais ainda, né, mas assim, tem como tratar, né? Ter consciência, ter responsabilidade e se tratando corretamente, vocês, né, vão alcançar a melhora, né? Diariamente, a evolução, o progresso, né? Então, assim, eu quero agradecer a presença de todos que participaram dessa videoconferência maravilhosa, né? Eu gostei muito e ouvi experiências, né, desses atletas aí, mirins, jovens, né, saber, né, da felicidade deles, né, ao participar de um campeonato, ao conquistar, né, não só pela questão de conquistar um campeonato, mas ao conquistar a oportunidade de poder estar participando, né, de se sentir bem, de se sentir feliz. Isso que é importante. E das mães, né, por estarem orgulhosas de ver seus filhos hoje poder fazer isso, né? Poder estar tendo esse privilégio de participar. Então, eu agradeço, Lúcia, agradeço, Núbia, a Girlaine, a sua presença também, a Taluan,
Felipe e Pedro, né? Muito obrigado pela participação de vocês e pela disponibilidade de estar aqui contando essa experiência, né? De estar nos passando. Eu acho assim, foi um privilégio nosso, ouvir de vocês, né? Lúcia, como profissional, por ter acompanhado. Eu sei, fico feliz também por ela se sentir feliz. Porque, assim, a pessoa que trabalha diretamente com o paciente, ela fica feliz de saber da evolução daquele paciente, não só em questão de esporte, como você falou, né? Mas em questão de conquista de vida, né? Gustavo, eu conheci Gustavo, hoje Gustavo é um médico, né? Hoje Guilherme é um engenheiro, né? Dentre outros pacientes, né, que também evoluíram tanto na vida em sentido físico quanto em sentido profissional, né? Então, isso mostrando que a hemofilia não pode nos limitar a nada, né? Nós não temos que ter a hemofilia como um limite para se fazer algo, né? Temos que ter a hemofilia como um incentivo, né? E aí correr atrás dos seus objetivos. E eu garanto que na cabecinha desses jovens aí, eu tenho certeza que pensa dessa forma. Não só jovens, mas também a gente, né, Fábio? Temos que ter também em mente, apesar das sequelas da vida, né? Pessoa da nossa idade, hemofílico da nossa idade, mas a gente nunca pode desanimar, né? Tiro por mim. Como eu falei, é uma luta grande com meus dois tornozelos, né? Mas não desisto, não desanimo, porque se você desanimar é pior. Às vezes você amanhece um dia assim um pouco, né, assim pensativo, porque dessa situação, mas não posso desistir. Vou continuar, né? Leva 1, 2 dias limitado, no terceiro dia já está já correndo, né? Com o tratamento de hoje, né, com fator, né, fisioterapia para tentar amenizar, fortalecer mais um pouco a articulação. E a gente vai vivendo, né? Cada um ter uma mente aberta, né? E preparado para encarar a vida, né? Da melhor Felipe forma mesmo às possível. vezes falava, filha, de ficar, por que eu, minha mãe? Por quê? Porque eu fui escolhido, não sei o que. Eu sempre falei para ele, porque você é especial. Quem falou isso para mim no Hemoba foi Bárbara, uma vez, quando eu fiquei me perguntando, chorando, por que meu filho tinha nascido assim. Que eu não sabia o que era. Que a mãe de Taluã foi pesquisar. Eu não, eu fui chorar. Eu fui chorar, 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 chorar. E Bárbara disse para mim, você tem um filho especial porque você é uma mãe especial. Então, quando ele se perguntava assim, eu sempre falo com ele, até hoje eu falo, vocês são especiais. Entendeu? Se eu tenho vocês precisam atender que vocês têm hemofilia, mas que vocês são especiais. Mas teve muito esse questionamento, porque eu tenho que tomar fator, eu tenho que ser furado todo dia, e não sei o que, essas perguntas mesmo assim, mas graças a Deus. Mas vocês perguntam mesmo, vocês são demais. Então, está aberto, né, para vocês falarem, né, das suas, expor suas últimas palavras, Lúcia, Taluan, Gislaine, quem quiser, né, falar algo, Fábio, né, para a gente encerrar a nossa videoconferência, né, já são 9h45, né, então fiquem à vontade. Bira, eu queria parabenizar vocês, né, por estar fazendo esse evento, que acho bem interessante. Seria interessante que fosse mais participativo dos outros hemofílicos, infelizmente, né? Fica muito limitada a questão da informática, mas, assim, é algo que a gente precisa fazer mais, porque quanto mais a gente está consciente de como vocês se tratam, né? O que pode acontecer, o que você pode fazer, melhor vocês terão uma vida mais natural, mais normal, mais ativa, né? Mais disposto a enfrentar as adversidades da vida como uma pessoa normal. Esse que eu acho que esses eventos traz para a gente, esse lado positivo de compartilhar essas dificuldades e enxergar que é possível vencer, sim. Parabéns. Obrigado, Lúcia. Fábio? Realmente, parabenizar todo mundo, né? As mães pelo incentivo aos seus filhos, aos meninos aí
pela busca, né, por se sentirem capazes e ter essa mentalidade também, né, de serem iguais a todos os outros, né, e levar isso adiante, né, não parar por aí. E como o Felipe disse, é o exemplo do irmão dele, e eles três aí são exemplos hoje para muitos outros hemofílicos que incentivar a eles, né, que possam mostrar em breve, né, numa escala maior, para todos os outros aqui na Bahia e no Brasil que são capazes de chegar em qualquer lugar que quiserem, né, seja ele em condição física ou intelectual. Isso. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer o convite e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem de um depoimento, de um abraço. Abraço agora na pandemia, não, né? De um abraço, de uma palavra de incentivo, de qualquer coisa. Eu estou à disposição. Obrigado, Slaine. Obrigado, Slaine. Luan, alguma coisa? Não, eu queria só agradecer, né, a oportunidade e me sinto feliz assim em saber que eu sou um exemplo para muita gente, né? Apesar de conhecer que eu tenho que me cuidar primeiro para depois conseguir as coisas que eu quero e que isso é uma fase que eu preciso passar para poder chegar lá na frente e para dar uma esperança, né, para todas as pessoas que acham que é o fim do mundo ou que só porque você descobriu alguma coisa que te coloca numa questão de inferioridade, você não vai conseguir, e as coisas não são assim. Muitas vezes a sua limitação pode ser a sua força de vontade para você conseguir ter tudo que você quer. Isso mesmo, Paulo. Muito bem. Muito bem. Então é isso. Né? Obrigada. Vira. Oi. Obrigada pelo convite. Cássio, Queria nosso vice-presidente, Cássio Rodrigo, boa noite. Tudo bom? Queria parabenizar primeiramente as mães, né, que apoiaram seus filhos e que incentivaram a não desistir de fazer um esporte que, apesar dos temores que eles têm com relação aos hemofílicos, levaram adiante e hoje ainda acompanham seus filhos e incentivam a ir mais adiante. Então, parabéns às mães, primeiramente, que é sempre as que mais têm receio e, nesse sentido, foi além. Parabéns aos hemofílicos também, com certeza que levaram uma vida saudável, que conseguiram praticar esportes também. Então, parabéns a vocês dois. Parabéns à doutora Lúcia também, nossa fisioterapeuta, que sempre acompanhou muitos aqui desde pequeno, ajudou muito a evoluir na carreira profissional e individual de cada um. E é isso aí. Parabéns a todos, obrigado também, e tamo junto. Obrigado, Cássio. Eu queria Valeu. parabenizar também toda essa equipe da Hemopa, né, que eu estou ouvindo aí eu falar coisas lindas, que vocês continuem com essa força para construir novos jovens e apoiar os jovens que já estão aí nessa batalha, né, vamos colocar assim, de todos os dias fazer o fator, saber da conscientização, ter a conscientização de que precisa fazer o fator para exercício físico, e as mães, né, a mãe do Taluan, a mãe do Pedro e do Felipe, a Núbia, que Deus abençoe muito vocês e que vocês continuem nessa força, porque é através da força de vocês que seus filhos hoje são exemplos, né? A Albira, ao Fábio, que vieram antes dessa bonança de fator que hoje existe, mas que valorizam muito o trabalho que foi feito na época também, né? E que hoje já podem fazer alguma coisa, como o Francisco está fazendo, né? Começando tarde, mas está fazendo. Que o esporte possa fazer parte da vida de cada um da melhor forma possível, como possível for usando o fator. Isso, com Obrigada. certeza. É importante.
Quero agradecer também a presença de Josicleide Ribeiro, que é mãe de hemofílico, daqui da Bahia também. Danuze Andrade, irmã de Núbia, a nossa amiga Núbia, muito obrigado pela presença também. Então, muito obrigado pela presença de todos, viu? Fábio, Cássio, pelo apoio também, muito obrigado. E, então, que todos tenham uma boa noite, né? Que tenhamos outras, né, experiências como essa, como o Lúcia falou. É muito importante, né? Essas experiências, né? Você está ouvindo experiências, está ouvindo orientações de profissionais, para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Nosso modo de pensar, nosso modo de agir, né? Que sejamos exemplos, tá bom? Boa noite a Lúcia, todos. falar rapidinho, Bira. Sim. Lúcia, quero te agradecer imensamente, viu? Já falei várias vezes. Oi, amiga, mas muito obrigada pelo apoio, viu, Lúcia? Nada, obrigada a você. Tem nada que agradecer. Esse é o meu trabalho mesmo. Faz um trabalho amo maravilhoso. Você sabe. Eu Faço sei. com carinho. Eu sei. Tchau, obrigada, Bira. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau. Boas festas, Tchau. viu? Tchau, vocês também, tudo de bom. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. Tchau.